Na aula de hoje vamos conversar um pouco sobre força magnética. Então percebam a diferença, né, que acontece aqui entre força elétrica e força magnética. Quais são as causas, quais são as fórmulas, quais são os efeitos e quais são as consequências da força magnética. É disso que a gente vai falar na aula de hoje. Fala galera, bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem com vocês? Professor Sanhan na área, espero que estejam tudo bem com vocês e vamos falar um pouco hoje sobre força magnética, cara. E aí, né, assim, se você perceber comigo, eu vou usar a mesma sequência que nós já vínhamos usando no nossos estudos, né? Falamos primeiro sobre campo, depois sobre força. Então, eletricidade foi isso, aqui vai ser a mesma coisa. Vamos falar primeiro sobre campo, depois sobre força. Já fizemos todo o tratamento sobre campo magnético, agora vamos falar então sobre força magnética. Então percebam que estamos lá na página 13, essa vai ser a aula de teoria, uma teoria um pouco mais rápida, mas não deixa de ser muito importante. Então preste muita atenção nessa aula, qualquer dúvida, manda mensagem para mim, vocês têm meus contatos, vocês têm minhas mídias, manda mensagem para mim e eu vou responder vocês. Comentários do vídeo também são aí para isso. Vamos conversar um pouco agora sobre força magnética e quais são as interações e quais são as consequências disso diante do nosso estudo. Então, essa figura é muito bonita, né? Você consegue ver as linhas de campo aí, mas na verdade aqui é uma imagem sobre força eletromagnética, né? Você tem raios eletromagnéticos saindo por toda a parte aí, porque existe uma diferença de potencial. Não sei se vocês já brincaram com isso, mas quando você põe os dedos ali, os raios se concentram, né? Porque a sua mão traz uma diferença de potencial maior, então os raios vão naquela direção, beleza? Mas ó, força magnética, do que a gente está falando? Vamos estudar um pouco, com muita calma, isso aqui, tá? Por quê? Qual que é a importância disso, né? Assim como a gente fez na parte de eletricidade, primeiro eu conversei com vocês sobre o campo elétrico, né? E depois eu expliquei para vocês a força elétrica. Aqui, é verdade. Aqui a gente está seguindo o mesmo raciocínio. Primeiro a gente conversou sobre o campo magnético, quais são as causas, o que gera o campo magnético, para depois a gente fazer um tratamento sobre a força magnética. Então, só que nesse caso, no primeiro momento, a gente vai estudar a força magnética sobre cargas elétricas. Então, quando você tem um campo magnético agindo em algum lugar, você coloca uma carga naquela região, o que acontece com essa carga? Quais são as interações que ela tem com esse campo? Quais são as consequências? Que tipo de movimento ela vai assumir? É isso que vocês têm que perceber a partir de agora. Infelizmente, né, não tem como eu me alongar muito aqui, contar alguns segredinhos para vocês, ou alguma fórmula de cantar ou memorizar essa expressão. Eu simplesmente memorizo como sendo BQV. Então, força magnética é BQV, seno de θ. Já vamos conversar com vocês um pouco sobre o que é esse seno de θ. Então, assim, mais para frente vai aparecer uma outra fórmula de força magnética. A gente tem duas fórmulas de força magnética. Eu tenho a primeira, que é essa que a gente está vendo na aula de hoje, que é o BQV, e mais para frente é uma fórmula que vai chamar BIL, muito parecido, né? B você já deve ter percebido o que é. Então BIL, né? B, campo magnético, I do BIL aí, corrente elétrica, e L no final é o comprimento da espira. Já parece que a gente já viu isso em algum lugar, né? Comprimento da espira, comprimento do fio. Então já vimos e já falamos sobre isso também. Mas aula de hoje, vamos nos concentrar no BQV, seno de θ, tudo bem? Só para reforçar, a galera que gosta de fazer o fichário, gosta de fazer o caderninho aí organizado, gosta de tomar nota de tudo, então F, né? F de faca, não, cara, F de força magnética. O B, você também já sabe que é campo magnético. O Q é a carga e o V é a velocidade que essa carga tem dentro do nosso campo magnético. Pegou comigo, gente? Beleza? Então, ó, força magnética, campo magnético, a carga e a velocidade. Percebam aqui que eu destaquei para vocês quais são as grandezas vetoriais e as que não são vetoriais. Então, força, campo e velocidade são grandezas vetoriais, tem módulo, direção e sentido. Você tem que se ligar nisso, é uma coisa muito importante para se perceber, tá? Agora, vamos conversar um pouco melhor, vamos discutir quais são as interações, como é que a gente entende um pouco melhor o que está acontecendo aqui, tá? Então, a fórmula, você já sabe, é BQV seno de θ, só que aí, cara, aqui, como é que a gente desmonta, como é que a gente sabe, como é que a gente entende isso? Essa projeção aqui, se você notar comigo, eu tenho aqui uma carga positiva, importante destacar isso, então, quando essa carga está numa região de um campo magnético apontando naquela direção, ela tem uma velocidade apontando nessa direção, ela vai ser acometida sobre uma força magnética para cima. Como é que a gente consegue entender isso? Qual é a relação que a gente pode fazer? Já viram essa mão aqui? Que essa mão aqui é a regra da mão direita, né, cara? Então, eu vou continuar tratando com vocês com a regra da mão direita. Vou explicar com vocês a regra da mão direita. Então, ó, faz você comigo. Se for necessário, pausa o vídeo, põe sua mão em cima da tela, põe o polegar para lá, indicador para cá. Você tem que fazer isso junto comigo, tá? Então, ó, põe sua mãozinha aí em cima e vamos fazer. Então, vou colocar aqui minha mão. Ó, a velocidade apontando nessa direção, então
Mas espera aí, velocidade já está falando um monte de coisa na frente, calma, vamos lá, como é que era a regra da mão direita? Não era assim a regra da mão direita? O que era o indicador? Era a corrente, né? Para onde aponta o sentido da corrente? Cara, se o sentido da corrente é para cá, quer dizer que você tem velocidade, você tem cargas indo nessa direção. Né? Velocidade, corrente elétrica, elas são muito relacionadas, né? É verdade. E os meus dedos indicadores, lembra disso? Ó, a corrente é para cima, os indicadores vão mostrar para mim qual é o sentido ao redor do fio, ou qual é o sentido do campo dentro da espira. A gente fez isso nas últimas aulas, você lembra? Entendeu? Então, o meu polegar, o que era? Era a corrente elétrica. Os meus indicadores aqui, os dedos, seriam o campo. Não mudou nada, né? Então, em vez de você falar que isso aqui vai ser a corrente, você vai falar que é a velocidade. É praticamente a mesma coisa. Os dedos aqui serão o campo. Continua sendo o campo, nada mudou. E aí, ó, a palma da sua mão vai ser a força magnética. Você pegou isso comigo? Mais ou menos, mais ou menos. E o polegar continua sendo relacionado ao movimento dos elétrons, que antes os movimentos das cargas, né? Então antes a gente chamava de corrente, agora estou chamando de velocidade. Os dedos aqui continuam sendo o campo, e agora tem um acréscimo, né, de que a palma da minha mão representa um vetor força, tudo bem? É isso que a gente vai trabalhar, é isso que a gente vai tratar. Vou continuar usando com vocês a regra da mão direita, tá? O que é importante você não esquecer? Você não pode esquecer disso, né, cara? Se você tem carga positiva é uma coisa, se você tem carga negativa é outra coisa. Isso não pode ser um mistério para você. O que acontece? Qual que é a diferença, né? Em geral, da carga negativa com a carga positiva. Já trabalhamos muito sobre isso nas aulas de força elétrica, né, cara? O que acontecia quando a carga era positiva e você trocava para uma carga negativa? A força, o que acontecia com ela? Só mudava a direção. Então aqui continua sendo a mesma coisa. Tá? Não vou usar o desenho, mas é importante que você pause o vídeo, coloque a sua mão e entenda o que está acontecendo. Eu vou usar a minha mão assim. Então, ó, eu tenho velocidade para cá, né, apontando nessa direção aqui. Eu tenho o campo magnético apontando para cima. Então, se a carga for positiva, para onde vai estar a força? Nessa direção. Ah, a carga é negativa, então a força está na minha direção. Percebeu a diferença? Muda pouquíssima coisa, né, cara? Se for para baixo, a mesma coisa. Olha só. Aqui está a velocidade. Então a velocidade aponta nessa direção. O campo agora está para baixo. Se a carga fosse positiva, ela viria para mim. Mas se é uma carga negativa, ela vai na direção de vocês. Percebeu, gente? Mudou o sinal da carga. A única coisa que você tem que perceber que vai mudar aqui, cara, é a direção. Né? Na verdade, a direção permanece a mesma, né? É o sentido da força magnética. É a única coisa que vai mudar, tá? O valor da força magnética é o mesmo, a direção da força magnética é a mesma, você ainda está comigo, né? A direção continua sendo a mesma quando a gente troca, né, para uma carga positiva para uma carga negativa. Percebam que é a mesma coisa, é o mesmo desenho, isso que eu trouxe para vocês. A única coisa que muda é o sentido, né, cara, da força magnética. Então percebam que a força magnética está para cima e antes, aqui a força magnética está para cima e antes a força magnética estava para baixo. É a única coisa que vai mudar, é isso que vocês têm que se ligar, né? Vou reforçar de novo, vamos falar isso, sei lá, 10ª vez, cara. Se mudou a carga, o que acontece com o sentido da força magnética? Ele inverte. Se era para baixo, se era na direção da palma da sua mão, agora na direção do anverso da mão aqui. Tudo bem, gente? Pegou isso mesmo? Não pode esquecer disso, é simples de lembrar. Nós já tratamos muito isso na parte de eletricidade, tudo bem? Vamos continuar a discutir um pouco mais, né? Tudo isso que a gente tem para falar com vocês. Olha só. Vocês vão estudar, vocês vão procurar outros vídeos, vocês vão procurar livros, aí vocês vão perceber que existe também a regra da mão esquerda, cara. Mas assim, por uma questão de não complicar, quando eu uso a regra da mão direita, quando eu uso a regra da mão esquerda, eu prefiro usar sempre a regra da mão direita. Porque é padrão, né? É padrão. Não importa que tipo de questão que você está falando, se é fio ou se é campo sobre carga, eu vou usar a mão direita, tá? Mas para ajudar vocês, a galera que for procurar outros vídeos aí, outros materiais para estudar, a regra da mão esquerda é a mesma coisa que a regra da mão direita, tá, cara? Então, assim, o pessoal costuma brincar, vocês vão ver isso por aí, o pessoal chama isso aqui de faça bom vestibular. O que é faça bom vestibular, né? F, faça força, bom, B, campo, e vestibular, V, de velocidade. Mas, cara, ó, é a mesma coisa, né? Ó, velocidade na mão direita é o meu polegar, na mão esquerda é o dedo médio, né? O campo, na regra da mão direita, são todos os meus dedos, e o campo aqui vai ser o meu indicador. E o sentido da força eu represento pela palma da minha mão, o sentido da força eu represento pelo meu dedo polegar. Perceberam, cara? Ó, é a mesma coisa, encaixa, né? Então, vamos reforçar, né? Campo, esses caras aqui, polegar com dedo médio, velocidade, polegar com dedo médio, isso aqui seria a velocidade, o campo são todos esses dedos aqui, e aqui seria o indicador, a força é a palma da minha mão para cima e a força é o meu polegar esquerdo apontando para cima. Cara, ó, encaixa uma mão na outra, você vai perceber que é a mesma coisa, ó, é a mesma coisa, não tem diferença, tá? Mas por que eu prefiro usar a regra da mão direita? Por uma questão
de sempre usar a mesma mão para todas as questões, não importa a situação que você está, tá? Outra coisa que é importante você perceber, cara, tanto na mão esquerda quanto na mão direita, né, o seno θ, a gente não falou sobre isso, mas vamos conversar agora. Você percebeu, ó, aqui o seno θ está marcado entre campo e velocidade. Aqui é a mesma coisa, né, o θ está marcado entre o campo e a velocidade. Então, tanto faz, né, vou deixar assim para ficar um pouco mais visual para vocês. Se eu estiver usando a regra da mão direita, velocidade, campo. O ângulo é entre esses dois caras aqui. Eu vou discutir isso com vocês já já, então é importante você prestar atenção. Se liga nisso, cara. O ângulo é aqui, ó, entre o vetor velocidade e o vetor campo. Aqui, regra da mão esquerda, é a mesma coisa. O ângulo θ é entre o vetor velocidade e o vetor campo. É a mesma coisa. Perceberam? Ó, o ângulo é aqui e o ângulo é aqui. É a mesma coisa. Ah, agora eu entendi! Se liga nisso. Isso é fundamental. Isso faz muita diferença para as resoluções das questões. Beleza? Entenderam até aqui? Dúvidas? Manda mensagem para mim. Vocês têm meus contatos, vocês têm minhas redes sociais. Então mandem dúvidas para mim. Gente, não fica com dúvida. Vem falar comigo. Manda mensagem para mim. Beleza? Vamos seguir, falar um pouquinho mais sobre isso. E vamos analisar agora alguns casos particulares. Por isso que eu falei para vocês. Preste atenção no que a gente está falando dos ângulos, que tem alguns casos que são em relação aos ângulos. Mas o primeiro caso, a gente vai analisar a velocidade, cara. Então assim, eu tenho um campo magnético naquela direção, eu venho, pego uma partícula e coloco ela aqui. Pego uma carga, né, ponho ela aqui. O que acontece com ela se eu colocar ela aqui e abandonar ela? A velocidade dela é zero. Então, a fórmula, né, que vocês bem lembram, é BQV. Não importa quanto vale a carga, não importa quanto vale o campo, não importa qual que é o ângulo, mas se a velocidade é zero, cara, essa força magnética é zero, entendeu? Então, tem campo para lá, você vem e coloca a carga aqui, segura e solta, deixa ela lá, velocidade zero. O que acontece com ela? Nada. Ela vai ficar ali parada, né? Então, assim, é necessário, para que haja uma força magnética, você coloque uma carga com velocidade, sei lá para onde, acho que a gente vai analisar no próximo caso. Pegou comigo isso aí? Ó, fundamental você se ligar nisso, cara, você não pode vacilar, você não pode esquecer isso, tá? Então, se a velocidade for zero, não tem força magnética, acabou. Acabou, tá? Não tem nem o que conversar, força é zero, tá? Beleza? Pegou? Próximo caso, segundo caso, agora sim, vamos falar em relação ao nosso ângulo, né? Mas cadê ângulo? Você não tá falando ângulo, só tem velocidade para cá, velocidade para cá. Cara, se liga comigo, presta atenção. Né? Ó, vou fazer com a mão direita que eu acho mais fácil. Então, o campo está nessa direção, olha a velocidade, não está na mesma direção que o campo? Então, se você notar comigo, né, aqui campo, aqui velocidade. Qual que é o ângulo formado entre eles? 90 graus? Beleza. E se eu fizer isso aqui com a velocidade? Qual que é o ângulo formado entre eles? Zero. Né? Então, nesse caso aqui, o ângulo é zero. O polegar aqui eu não consigo fazer ele 180, vamos fazer aqui também, né? Então, ó. Deixa eu explicar isso para vocês melhor. Eu tenho aqui o campo, né, apontando nessa direção, e a velocidade aqui apontando para cima, 90 graus. Então, se a velocidade estiver aqui, ó, o ângulo vai ser 0 graus, cara. Mas aqui fica um pouco mais fácil, né, para a gente fazer. Ó, olha o dedo aqui, tá? Então, isso aqui seria 0 graus, e isso aqui seria 180 graus. Esses dois casos, cara, é muito importante para nós. Por quê? Tanto o seno de 0 vale 0, quanto o seno de 180 também vale 0. Então, esses dois casos, quando você coloca na fórmula, quanto vale a força? Não tem força, né, cara? Então, assim, igual a gente está falando no caso anterior, né? O campo está para cá. Se eu jogar uma carga com velocidade para lá, não vai ter força magnética. Se eu jogar uma carga com velocidade para cá, não vai ter força magnética. Ah, quando que vai ter força magnética? Se eu jogar para cima, se eu jogar para baixo. Pegou comigo? Entendeu isso aí, cara? Você se ligou? Beleza? Vamos então para o nosso terceiro e quase o último caso. Daqui a pouco vocês vão entender um pouco melhor isso aqui. Olha só, o que está acontecendo, cara? Eu vou usar na minha direção aqui, né? Então, ó, a velocidade está para cima, deixa eu explicar, ó, olha aqui, velocidade está para cá, isso aqui é a força magnética, e aí vocês já viram pelo símbolo que o campo magnético está entrando. Eu vou usar o meu peito para explicar isso para vocês. Então, ó, campo entrando, velocidade para cima, para onde está a força? Nessa direção. Pegou comigo aí? Tá fazendo sentido para vocês? Então, campo entrando, velocidade para cima, a força vai ser nessa direção. O que acontece aí, cara? Como ele tem velocidade para cima e a força puxa ele para baixo, conforme você, né, já deu velocidade para ele, ele vai ficar descrevendo aqui, ó, sempre um movimento circular. Ele vai ficar rodando, ele vai ficar rodando nisso aí o tempo todo, tá? Não vai sair daí, ele vai ficar confinado nessa região, sempre em movimento circular. Então, nesse caso, como o ângulo, né, entre o campo, ó, perceba aqui, ó, o campo está aqui e a velocidade está aqui, né? Qual que é o ângulo entre eles? Vamos mudar a perspectiva para você perceber, né? É um ângulo aqui de 90 graus. Então, 90, cara, o seno vale 1. Então, como o seno vale 1, você tem que o BQV, seno θ,
transforma só em BQV. Ó, a maioria dos casos é isso aqui, né? O cara, o ângulo 90 graus, você já vai embora direto para a forma, substitui os valores e calcula. Estou falando de vestibular, né, gente? Então você tem que ser rápido. Achou os valores, coloca na forma, substitui, transforma as unidades que forem necessárias e vai para a galera. Uhul! Entendeu? É isso aí, cara. Tem que ficar atento nisso aí. Mas aí, cara, por que eu falei que era o terceiro e quase o último caso, né? O que acontece? Tem alguns casos que você, né? Vamos com calma aqui, ó. O campo tá para baixo e eu tenho velocidade nessa direção. Pegou comigo aí, ó? O campo tá para baixo, eu tenho velocidade nessa direção. Então ele faria um movimento circular aqui, porque a força tá apontando na minha direção. Ó, faz você aí, cara. Põe sua mão em cima da tela, põe sua mão em cima do material que você está estudando, faz isso você. Já falei para vocês, pega o caderno, né, levanta. A tela, se for celular, dá para você mexer. A tela não dá para mexer muito bem, mas você tem que fazer isso, cara. Você tem que fazer isso para você aprender, tá? É verdade. Então vamos conversar de novo aqui, ó. O campo está para baixo, a velocidade está nessa direção. Estou falando desse vetor velocidade aqui. Então, se eu estivesse falando só do campo para baixo e essa velocidade, ele ficaria num movimento circular aqui, ó. Ele ficaria rodando aqui, tá? Então, ó, se liga, cara. Campo para baixo, velocidade nessa direção, ele vai ficar num movimento circular aqui. Só que aí, além de colocar essa velocidade aqui, eu coloco uma velocidade um pouco para cima também, uma velocidade pequenininha, não precisa ser muito grande não, pode ser pequenininha, tá? Então, se você tem velocidade para cá, ele vai fazer esse movimento. Além dessa velocidade, eu coloco para cima aqui, ó, uma outra velocidade. O que acontece com ele? Ele vai ter um movimento circular, claro, só que aí ele começa, ó, a espiralar para cima. Então, isso aqui vira um movimento que a gente chama de movimento espiral da carga. Cara, isso acontece. Se você colocar uma carga dentro de campo magnético com esses dois vetores de velocidades aqui, ela vai ter esse movimento em espiral. Claro que já fizeram isso no laboratório, claro que já testaram a veracidade disso, por isso que a gente está trazendo para vocês. Mas isso aparece em alguns casos, em vestibulares um pouco mais complexos aí, e aparece, tá? É importante você saber, até para poder responder isso com mais propriedade. E se você se ligar comigo, cara, esse movimento aqui, ó, esse movimento aqui, a força magnética interfere, né? Ela vai provocar variação, ela vai mudar o vetor velocidade, mas ela não vai mudar o módulo, tá? O módulo dessa velocidade aqui, ela não muda, tá? Mas ela muda a direção e o sentido. Agora, essa velocidade aqui, nada faz a força magnética. Por quê? Porque ela é uma velocidade, olha só, olha o ângulo do campo com a velocidade, 180 graus. Então, ela não provoca, ela nem sabe, né? A força magnética e o campo magnético nem sabem que a carga tem essa velocidade. Diferente dessa outra velocidade aqui, que ela vai aparecer o tempo todo. Né? Então ela vai ser mudada, a direção e o sentido. Tudo bem? Pegou comigo, gente? Beleza? Isso tudo? Espero que vocês tenham gostado da aula. Como sempre, qualquer dúvida, manda mensagem para mim. Eu estou à disposição de vocês. Até a próxima aula. Tchau, tchau.